Você já teve aquela estranha sensação de já ter vivido aquele momento antes? Uma conversa, um lugar, um simples olhar trocado com um desconhecido. E de repente, seu cérebro grita em silêncio: eu já estive aqui, eu já vivi isso. Mas será que você já viveu mesmo? Ou será que há algo por trás, algo que ultrapassa o tempo, o espaço e a própria noção de realidade? Muita atenção, pois nas próximas horas vamos mergulhar fundo no lado mais obscuro, misterioso e inexplicável da experiência humana. O fenômeno conhecido como déjà vu. O que é o déjà vu? O termo vem do francês e significa literalmente já visto, mas o nome é apenas uma máscara elegante para um fenômeno que a ciência ainda não consegue explicar totalmente. Psicólogos, físicos e neurologistas todos tentaram dar uma resposta definitiva, mas o que acontece dentro da sua mente naquele instante continua sendo um enigma. Para alguns, é só uma falha de processamento cerebral, como um erro em um software, um pequeno glitch no seu cérebro humano. Para outros, é um sinal, uma lembrança de vidas passadas ou de linhas temporais paralelas. E há ainda quem diga que o déjà vu é um recado de que você está no caminho certo ou errado. Depende de quem ou de o que você pergunta. As teorias científicas, a ciência, claro, tenta explicar. Neurologistas sugerem que o déjà vu pode ser resultado de uma breve falha na comunicação entre os hemisférios cerebrais. Imagine duas regiões da sua mente recebendo a mesma informação. Com um pequeno atraso de milissegundos, você vê algo e antes mesmo de processar, seu cérebro já registrou aquilo como uma memória. É como se o presente e o fossem jogados juntos em uma mesma linha de código, confundindo a sua percepção. Outros estudos apontam para o hipocampo, a área do cérebro responsável pelas memórias e pela sensação de familiaridade. Alguns cientistas acreditam que o déjà vu pode ser uma falha momentânea dessa região. Mas então, se é só isso, por que, em alguns casos, o déjà vu vem acompanhado de ansiedade, sensação de que algo grandioso ou terrível está para acontecer? O incêndio na cozinha. Carlos, 47 anos, pai de 2 filhos, estava preparando o almoço quando, de repente, teve uma sensação avassaladora de que algo estava prestes a pegar fogo. Na memória súbita, ele se via correndo, gritando, abrindo portas, tirando os filhos de casa. Ele, estranhamente, decidiu desligar o fogão e saiu para verificar os cômodos. Ao chegar na lavanderia, encontrou um curto-circuito, começando a provocar faíscas perto de um cesto de roupas. Minutos depois, as chamas teriam se espalhado pela cozinha, e o cenário que ele viu em sua mente poderia ter se tornado realidade. E aqui fica a pergunta que ecoa no ar: seriam esses episódios apenas coincidências? Ou será que o déjà vu, em certas circunstâncias, funciona como uma mensagem vinda de um lugar que nossa consciência ainda não é capaz de compreender? Você já teve um déjà vu, seguido de um acontecimento estranho, ou de um perigo iminente, talvez? Essa seja uma pergunta que você só consiga responder na próxima vez que isso acontecer com você. O que é o déjà vu? O termo vem do francês e significa literalmente já visto, mas o nome é apenas uma máscara elegante para um fenômeno que a ciência ainda não consegue explicar totalmente. Psicólogos, físicos e neurologistas todos tentaram dar uma resposta definitiva, mas o que acontece dentro da sua mente naquele instante continua sendo um enigma. Para alguns, é só uma falha de processamento cerebral, como um erro em um software, um pequeno glitch no seu cérebro humano. Para outros, é um sinal, uma lembrança de vidas passadas ou de linhas temporais paralelas.
E há ainda quem diga que o déjà vu é um recado de que você está no caminho certo ou errado. Depende de quem ou de o que você pergunta. As teorias científicas, a ciência, claro, tenta explicar. Neurologistas sugerem que o déjà vu pode ser resultado de uma breve falha na comunicação entre os hemisférios cerebrais. Imagine duas regiões da sua mente recebendo a mesma informação. Com um pequeno atraso de milissegundos, você vê algo e antes mesmo de processar, seu cérebro já registrou aquilo. Como uma memória, é como se o presente e eu fossem jogados juntos, em uma mesma linha de código, confundindo a sua percepção. Outros estudos apontam para o hipocampo, a área do cérebro responsável pelas memórias e pela sensação de familiaridade. Alguns cientistas acreditam que o déjà vu pode ser uma falha momentânea dessa região. Mas então, se é só isso, por que em alguns casos o déjà vu vem acompanhado de ansiedade, sensação de que algo grandioso ou terrível está para acontecer? O incêndio na cozinha. Carlos, 47 anos, pai de 2 filhos, estava preparando o almoço quando, de repente, teve uma sensação avassaladora de que algo estava prestes a pegar fogo. Na memória súbita, ele se via correndo, gritando, abrindo portas, tirando os filhos de casa. Ele, estranhamente, decidiu desligar o fogão e saiu para verificar os cômodos. Ao chegar na lavanderia, encontrou um curto-circuito, começando a provocar faíscas perto de um cesto de roupas. Minutos depois, as chamas teriam se espalhado pela cozinha. E o cenário que ele viu em sua mente poderia ter se tornado realidade. E aqui fica a pergunta que ecoa no ar. Seriam esses episódios apenas coincidências? Ou será que o déjà vu, em certas circunstâncias, funciona como uma mensagem vinda de um lugar que nossa consciência ainda não é capaz de compreender? Você já teve um déjà vu, seguido de um acontecimento estranho ou de um perigo iminente, talvez? Essa seja uma pergunta que você só consiga responder na próxima vez que isso acontecer com você.